Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sou André Kinderé. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento. Está sendo super prazeroso estar dividindo aqui com vocês o Conex, né? Agora eu vou. Está na hora de eu fazer a minha apresentação, né? Então, obrigado a todo mundo que está assistindo a gente, que está acompanhando a gente nessa jornada. Está sendo super prazeroso estar apresentando e estar organizando esse evento. Eu vou compartilhar aqui minha tela para que eu consiga fazer aqui a minha apresentação. Legal? Então vamos lá, pessoal. Como eu falei de início muito rapidamente, meu nome é André Kinderé, sou CEO da Aval Tecnologia e o nosso propósito como empresa é alavancar a eficiência na construção civil. Esse setor que tem tantas dificuldades em ter ganhos de produtividade, tem tantas dificuldades em conseguir se industrializar, a gente tem isso como nosso grande desafio aqui na Aval. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre essas novas tecnologias como insumo básico para a construção civil. A gente vê muita gente, viu várias palestras falando sobre IoT, inteligência artificial, BIM, sobre a metodologia do Lean, que não é tanto uma tecnologia, mas uma metodologia. E acaba que a minha ideia hoje com vocês é mostrar, eu fiz propositalmente chamando disso de insumo básico, como isso já hoje é um diferencial e um item necessário para muitas construtoras e incorporadoras do nosso país. Falando um pouquinho sobre a nossa caminhada com a Aval, nesse caminho a gente já conquistou alguns prêmios importantes, com destaque aqui o prêmio CEBIC de Inovação e Sustentabilidade na categoria Startup, que nós ganhamos agora no final do ano. Nesse ano de 2021, a gente ficou entre as top 3 startups do Challenge Canteiros Digitais do Meet Hub, o Meet Hub que é um dos maiores hubs de inovação da construção civil. Nesse desafio foram mais de 150 startups inscritas. Também participamos aí do programa de aceleração da Vetor AG, do Okara Hub. Então toda essa nossa caminhada e esses prêmios ajudaram muito a gente a chegar onde a gente está hoje, que mesmo nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, conseguimos ter um crescimento aí de 4 vezes em menos de um ano. E esse crescimento, pessoal, ele é muito proporcionado pela nossa equipe também, pelo time que a gente tem, que comprou essa ideia, que comprou todo esse desafio, que acredita no nosso propósito. E junto com esse time, junto com essa equipe super motivada que está junto com a gente desenvolveu um framework, uma estrutura básica que a gente chamou de estrutura básica da transformação digital na construção civil. Então, esse framework, pessoal, ele é montado por dois núcleos. No primeiro núcleo é a construção 4.0, que é essa estrutura, esse conjunto de tecnologias que falam sobre industrialização, coleta de informações e integradores dessas informações, ambientes e ferramentas digitais, como BIM, inteligência artificial, realidade aumentada, e do outro lado o Lean. Eu sempre falo muito nas oportunidades que eu tenho, nas palestras, que você focar só na tecnologia sem ter uma metodologia eficiente, acaba que você começa a ter muitas dificuldades, você não consegue tirar partido de todas as possibilidades dessas novas tecnologias. Então, na Aval, a gente procura unir essas duas coisas, com o objetivo de tirar partido e tirar o máximo de proveito dessas novas tecnologias. E durante essa minha apresentação, pessoal, eu vou estar tentando interagir ao máximo com vocês e utilizando a nossa plataforma, que é possível fazer os quiz. Então, o primeiro quiz que eu queria a ajuda de vocês para vocês responderem é: dentre essas tecnologias que a gente mostrou no slide anterior, qual a tecnologia da indústria 4.0 que você acha mais relevante e aplicável no dia a dia da sua obra? A gente sabe que o grande lance dessas tecnologias é você saber, dentro da sua necessidade, como concatená-las, como utilizar elas da melhor forma. Então, conto aí com a participação de todos para que no final a gente consiga compilar esses dados e fazer as nossas ponderações. Então, voltando aqui para a nossa discussão, pessoal, e na prática, o que é esse framework?
pode trazer de resultado para essas nossas obras, né? Primeiro, redução de tempo de processo e redução de custo. Tempo é dinheiro na construção civil. Maior qualidade do nosso produto, maior industrialização, maior precisão do produto que está sendo executado, maior previsibilidade, redução dos riscos da nossa atividade e ganhos de produtividade, né? Só que quando a gente fala de ganho de produtividade na construção civil, a gente olha muito, né, para essa questão do ganho da produtividade de campo, do ganho da produtividade lá na produção, onde a coisa está sendo produzida. E às vezes também a gente esquece que a gente é pouco produtivo também na construção civil nas atividades de gestão. Eu vejo como um grande desafio essa nossa atividade de gerenciar, de coletar dados, de compilar, de fazer levantamentos, de procurar informação, de se comunicar bem dentro da construção civil, porque como a gente vai ver mais à frente, são muitos fatores que influenciam nessa nossa perca de produtividade. E aí eu trouxe esse estudo que foi feito pela Autodesk, que ela mostra que lá nos Estados Unidos, 35% do tempo dos profissionais da construção civil são gastos com atividades não essenciais. Né? Atividades de resolução de conflito, procurando informação, analisando erros, vendo retrabalhos. E já pensou se esses 35% fossem utilizados em atividades que são essenciais ou atividades que agregam valor, como organização do canteiro, logística, busca de novas tecnologias, novas técnicas construtivas. Então tudo isso eu acredito que influenciar bastante na produtividade lá na ponta, que é o nosso problema dentro da construção civil. O grande lance, pessoal, por que eu acho que a gente não vê, não se incomoda tanto com isso, é porque a gente não gerencia aquilo que não se mede. Então, eu achei esse estudo da Autodesk, mas eu acho que nas nossas empresas é muito difícil a gente conseguir esses dados. E até os dados da produtividade mesmo das equipes, muitas vezes a gente carrega aqueles dados históricos, empíricos, né, que foram levantados há 10 anos atrás. Né? A produtividade de uma obra de padrão médio alto é 20 homem-hora por metro quadrado. Então, como o problema não vem à tona, a gente começa a não conseguir gerenciar. Mas eu acho que essa dificuldade de gerenciar, pessoal, é porque faltam dados. E dados são um novo petróleo nessa nossa era digital. Várias indústrias já perceberam isso. Eu acho que a construção civil ainda usa muito pouco essa percepção da importância dos dados na nossa atividade na construção civil. E estudando um pouco sobre isso, eu vou dizer por que é tão difícil coletar esses dados. É porque a indústria da construção civil, pessoal, segundo os estudiosos, ela é muito focada, ela é muito, digamos assim, organizada em silos de informações. Então, se você tem setores, muitas vezes totalmente separados, que recebem informações de forma também fragmentada e emitem informações de forma fragmentada, e a gente percebe que esses inputs e outputs, esses caminhos se multiplicaram, plataformas em nuvem, é o WhatsApp, é Telegram, é e-mail, é o na mão que continua. Então, você organizar todas essas informações frente a essa nossa característica de ser uma indústria de silos é um grande desafio. Para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui um número que eu achei bem absurdo, mas é para a gente pensar e trazer para a nossa realidade, né? Foi feito um estudo americano que os maiores projetos de infraestrutura requerem uma média de 130 milhões de e-mails, 55 milhões de documentos e 12 milhões de fluxo de trabalho. Vamos tentar trazer isso para a nossa realidade e ver a quantidade de dado que deve ser gerado, quanto só num dia, quantos e-mails você não recebe, quantas mensagens de WhatsApp em particular, no grupo, em todos os outros, nos ambientes internos das empresas. Então, a gente está sendo bombardeado com dado, é um grande desafio coletar eles, mas a gente está utilizando, pessoal, soluções antigas. Eu vejo que novas necessidades e até necessidades de mercado indo para um outro caminho, né? Vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar em obra, eu me lembro que eu trabalhava com no máximo 6 projetos: arquitetura, estrutura, instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, a gente fazia a obra. Hoje em dia, né, você vai para a mesma obra, você tem mais de 20 tipologias de projetos, você tem novas necessidades, novas normas, né? Isso vai gerar novos problemas, como eu estou falando, e a gente tem que trabalhar de uma forma diferente. E aí, pensando nisso e pensando no trabalho que a gente desenvolve na Aval, a gente fez uma adaptação de uma matriz e chamamos uma matriz de jornada da gestão das obras data-driven, gestão baseada em dados. Então isso, pessoal, essa gestão baseada em dados atualmente é vista como um diferencial competitivo, né? Vejam aí nessa jornada, já pensou você estar no nível 1 da jornada ali, conhecendo os dados,
dados desconectados, começando uma coleta de dados, indo para a jornada 3, com os relatórios periódicos, indicadores ali por necessidade, e está concorrendo com um cara que já está na disrupção de dados, que já tem um modelo BIM com todos os dados a respeito da produção cadastrados nesse modelo, que já tem canteiros emitindo alertas a respeito da produção em tempo real, que tem um planejamento atrelado a uma inteligência artificial que já gera planos de ação otimizados, já alimenta o teu orçamento com os dados de produtividade atualizados, é uma concorrência desleal. Então, pessoal, isso que eu estou falando, que eu estou mostrando aqui para vocês, é um retrato do nosso mercado. Então, quem entender que ele precisa se reestruturar e reestruturar sua estratégia e pensar no dado como uma fonte de diferencial competitivo, vai sair na frente. O problema é que muitas vezes as pessoas focam em software e esquecem das pessoas, né? Trouxe aqui um exemplo para vocês que muitas empresas, muitas construtoras têm na sua estrutura aquele gerente de TI. Nada contra o gerente de TI, mas eles colocam muitas vezes esse gerente de TI, o peso neles de ser o cara de inovação, de tecnologia, que precisa entender sobre os processos atuais da empresa. E eu percebo que as empresas mais modernas, empresas até de médio porte, não só as grandes, já estão entendendo isso. E vendo que esse gestor de tecnologia e inovação tem que ser um cara alinhado com a estratégia da empresa, que entenda as necessidades, entenda as dores e consiga trazer soluções, consiga se conectar com o ecossistema de inovação da construção civil. E quando eu falo isso, às vezes as empresas, o André tá doido, eu não tenho dinheiro, é custo, a minha gestão é custo. Mas existe um contrassenso, pessoal. A gente está numa indústria em que 35% do nosso custo total é gasto com retrabalho e desperdício. Então por outro lado, essa empresa investe menos de 1% da sua receita em pesquisa e desenvolvimento. Então é muito importante a gente rever nossa estrutura de pessoas, processos e de tecnologia para que a gente consiga subir de patamar dentro da construção civil. E aí quando a gente vai conversando com as pessoas vão falando, eu já estou me digitalizando, André, eu estou usando o BIM, eu estou usando lá várias dimensões do BIM. Legal, é um primeiro estágio. Mas eu percebo que o BIM a gente ainda tem algumas barreiras de adoção que eu vou falar mais à frente, mas voltando a essa nossa tendência de estar se conectando aqui com as pessoas e estar interagindo, e no final a gente ter um retrato, acho que um público super diferenciado que está assistindo a gente, eu queria que vocês respondessem agora outro quiz. Quantas dimensões do BIM você já está utilizando? A gente sabe ali que tem o 3D, onde você faz a compatibilização, a concepção dos seus projetos, aí você já vai para um 4D, depois você vai para um 5D, onde você está já fazendo um orçamento linkado com o modelo BIM, depois você vai para simulações. Então eu queria que vocês respondessem para a gente ver como é que está nessa nossa amostra aqui, que eu acho que é super representativa, como é que está o uso do BIM no dia a dia de vocês, quais são as dimensões que você está utilizando. No final a gente vai mostrar isso e vai ter um resultado que vai ser bem legal para a gente ter uma amostra representativa do nosso setor. Então vamos lá. Mas o grande diferencial que eu vejo, pessoal, é você entender, além do processo do BIM, você entender o uso do BIM como uma ferramenta de Big Data. Você começar a perceber que o Lean é um repositório de informações e que aqueles silos podem ser rompidos, com o uso do BIM. Eu conversando, a primeira vez que eu estava falando sobre BIM com um dos sócios lá da Aval, o Lucas, que é nosso diretor de tecnologia, ele pegou o modelo BIM, abriu um IFC, num bloco de notas e me disse, André, isso é um banco de dados. Isso eu consigo escrever, colocar, ver informações, tirar, fazer consultas, isso é um banco de dados. E aí essa percepção de que o BIM poderia ser essa ferramenta, esse repositório, mudou muito a nossa visão a respeito das possibilidades do uso do BIM. Só que o grande problema é que as pessoas utilizam essa gestão de obras da forma tradicional e tentam digitalizar elas com o uso do BIM. Como assim, André? Percebam que eu coloquei aqui um fluxo, onde você vai lá, faz o modelo BIM, orçamento, cronograma, e depois você gera a ordem de serviço, já indo para uma produção, mede a sua obra, lança a medição do planejamento, atualiza o planejamento, exporta via CSV, importa no seu ERP para ter mais dados, importa depois na sua plataforma 4D, atualiza o modelo, gera indicadores da produção e reprograma a obra. Esse fluxo é muito longo. O nosso processo de tecnologia foi mais trabalho, ele gera mais ônus do que bônus. Eu acho que é por isso a gente tem essa mania de tentar digitalizar as coisas, mantendo o processo e a coisa não encaixa. E foi que a gente viu que a gente tinha que fazer uma transformação digital e eliminar e criar um fluxo novo para que a gente conseguisse entrar nessa era dos canteiros digitais. Foi aí que a gente viu que
a verdadeira transformação digital da gestão de obras passaria dessa nossa integração. A gente tem uma ferramenta que consegue otimizar esses fluxos, tem uma ferramenta que gera, que está dentro dessa metodologia, mas estava faltando conectar, buscar e imputar informações do BIM. E a gente percebe que o BIM, para agregar valor, ele tem que participar de toda a jornada do ciclo do projeto. E essa jornada tem grande parte dela na produção. Só que a grande barreira nisso está, eu tenho que linkar linha por linha do meu cronograma, nos meus objetos, para eu chegar na minha solução de planejamento 4D. E aí como é que a gente consegue com tecnologia, com inteligência artificial, otimizar esses vínculos? Aí começamos a dar os nossos passos e começamos a viabilizar isso e centralizar numa única plataforma integrada com o BIM, essa gestão de prazo, de custo, essas prevenções e planos de ação, gestão da produtividade e todo esse aparato a gente chamou, né, a gente gerou 3 pilares, né, que são esses insumos básicos que devem ser utilizados, né, as tecnologias como insumos básicos devem ser utilizados para essa transformação digital. Né? Então, juntando essa nossa plataforma atual com o BIM, a gente percebe que a IoT, que permite a captura de dados em tempo real dentro do meu canteiro, a gente vê que a inteligência artificial, que permite a correção automática dos desvios que acontecem na minha obra, que permitem que eu tenha canteiros que se comuniquem com seus gestores, né, podem ser potencializadas com o uso do BIM, mas o BIM de uma forma diferente, que a gente chamou do BIM ao quadrado, que é o Build Information Modeling and Management, que permite essa gestão integrada e quebra com esses silos que a gente tem atualmente dentro da gestão da construção civil. Eu vou passar aqui um videozinho para vocês, para mostrar um pouquinho dessa nossa novidade aqui em primeira mão. Então, pessoal, a nossa ideia foi juntar o fluxo do Agile, né, que já é um fluxo de transformação digital dentro do canteiro, com a tecnologia do BIM, né, gerando essa primeira plataforma do Brasil de gestão da produção totalmente integrada com as dimensões prazo, custo, qualidade e o Lean linkados diretamente com o modelo BIM. Então, só para vocês relembrarem aqui como é que é o fluxo do Agile, para vocês entenderem, vou falar mais à frente como é que se dá essa conexão. O Agile começa com um planejamento de obras realizado de forma super rápida e intuitiva na nossa plataforma do Agile Planner, que permite otimizar a sua obra utilizando algoritmos de inteligência artificial e a metodologia do Lean e a ferramenta de linha de balanço. Então é o que há de mais moderno e mais eficiente para a gestão da produção. A alta produtividade começa no planejamento. Eu sempre falo que o planejamento ele é necessário, mas ele não é suficiente, ele tem que chegar no campo. Então a segunda perna, digamos assim, o segundo passo do Agile é fazer com que isso chegue no campo. Então a gente teve esse cuidado de
concebeu o nosso aplicativo, onde você consegue alocar as equipes, cadastrar os seus terceirizados, e eles têm acesso a essa informação nas nossas estações que ficam lá no canteiro, onde ele consegue dar as datas de início, os términos, apontar os inícios, os términos, os problemas na produção, as paradas, e quando ele conclui uma tarefa, né, que a gente chama desse auto-apontamento de produção, a gente já dispara a FVS de forma automática para o teu responsável pela qualidade ir lá, de forma totalmente digital, conferir se está tudo dentro dos teus critérios. Isso já atualiza teus dashboards, né? Você perceba que você não tem mais uma medição da sua obra a conta gotas, é uma gestão com abundância de dados para tomada de decisão com precisão, e tudo isso também pode ser acessado no nosso Agile Bot. É um assistente virtual de planejamento e controle de obras que você ganha com o Agile. Você pergunta para ele, ele trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. Você entra lá no Telegram, pergunta como é que está a sua obra, ele vai te respondendo. Então esse é o fluxo do Agile, e vamos entender agora como é que as coisas se conectam, né? Como é que o IoT se conecta com o BIM e com a inteligência artificial. Então você fez o seu planejamento, o seu chefe de equipe, seu encarregado vai lá e inicia a sua tarefa, né? E isso muitas vezes você ia esperar o fim do bimestre, o fim do mês, para estar atualizando seu modelo. No Agile não. Em tempo real, o seu modelo é atualizado conforme os apontamentos feitos lá no campo. Se tiver uma parada na produção, aquele conjunto de objetos vai ficar vermelho. Se ele for iniciado, ele já vai ficar com a cor um pouco mais translúcida, mas com a cor conforme você configurou na sua legenda. Então você tem lá uma visualização do que está realmente acontecendo na sua obra em tempo real. E além disso, você também tem todos os indicadores sendo atualizados em tempo real no nosso dashboard. Essa estação, você não precisa ter internet na obra, né? Ela tem a tecnologia de IoT que consegue se comunicar com a nossa linha de balanço, com o nosso aplicativo. Então é outro diferencial da nossa solução. E aí também como é que funciona a questão da qualidade. Quando ele conclui a tarefa, ele dispara um alerta para o responsável pela qualidade ir lá com a FVS digital personalizada pela construtora. Se ele achar alguma não conformidade, além dos dashboards, o modelo BIM já tem os objetos onde a não conformidade foi encontradas, todos já grifados em cor amarela para que você consiga de uma forma visual saber como é que está o status da qualidade da sua obra. Então, além da gestão por indicadores, você passa a ter uma gestão visual. E o Lean, né? As reuniões de médio prazo, muitas vezes você faz uma lista de restrições na sua obra e isso fica lá numa lista, mas você não consegue enxergar isso, o impacto no avanço da tua obra. Então, para a gente deixar esse Lean, essa gestão Lean o mais transparente, o mais visual possível, quando você identifica uma restrição numa atividade, como por exemplo nas portas, nas esquadrias de madeira da sua obra, ele vai pintar todas essas esquadrias de vermelho para lhe indicar que ali tem uma restrição. Se você for avançar com as atividades e passar por cima das suas portas, se for o caso, você não vai conseguir ter a produtividade esperada porque tem uma restrição ali. Então também é outro diferencial da nossa ferramenta, que você consegue conectar várias variáveis do seu canteiro diretamente com o modelo BIM, sem precisar daquele fluxo todo, aquele fluxo que a gente considera inviável e que trava essa gestão data-driven dentro da nossa construção civil. Tá? E se a gente tiver desvios na nossa obra? Os desvios acontecem, os imprevistos acontecem. Você perguntou lá para o seu assistente virtual, ele diz, tem um desvio na sua obra. Eu tenho que ir lá, ligar para o meu planejador, pedir para ele vir aqui na minha obra, esperar ali 15 dias? Não. A gente colocou toda a expertise dos nossos especialistas em planejamento e controle de obras, todas as análises que eles fazem, a gente transformou isso num algoritmo de inteligência artificial que permite que sua linha de balanço, né, num simples clique, seja reprogramada, né, e lhe dê um fluxo novo de produção, um plano de ação de forma automática, né? Então você tem ali como se fosse a sua disponibilidade a um clique, um engenheiro de planejamento e controle altamente experiente e treinado e disponível para você, para lhe dar a melhor solução para que sua obra retorne ao prazo conforme planejado. E percebam, pessoal, para a gente finalizar aqui, que essa transformação que a gente está se propondo a fazer é uma transformação de
não só de tecnologia, mas também de processos. Eu vou pegar só o fluxo da qualidade para vocês entenderem. Eu fiz um mapeamento junto com a nossa equipe da forma de gestão tradicional, a nossa forma de gestão da qualidade tradicional, que muitas vezes eu chamo de gestão de auditorias, que essa forma de gestão é tão complexa de fazer que a maioria das empresas só gerencia a qualidade na época das auditorias ou perto das auditorias. Então você tem lá, concluiu o serviço, a equipe da produção alerta a equipe de gestão que terminou, vai, se comunica, preenche um FVS, deu uma não conformidade, a equipe volta para a equipe de produção. Então é um fluxo complexo, é um fluxo que não gera indicadores, é um fluxo que gera muito trabalho. O que a gente fez? A gente mudou não só a tecnologia, trocando por um tablet, um aplicativo, a gente mudou o fluxo. Né? Então você tem concluir o serviço automaticamente, o Agile já abre a FVS, já faz essa comunicação. Né? Tem não conformidade, ele já trava a medição, liberou, ele já gera os indicadores, libera a tua medição. Então você tem uma gestão integrada e baseada em dados. Tá? Então é muito importante isso. Não é só a questão da tecnologia. A tecnologia você não basta digitalizar, você tem que gerar uma transformação digital do seu processo. E os resultados que a gente já atingiu, pessoal, os dados coletados nos últimos 6 meses, a quantidade de informação que a gente teve, são informações que há tempos atrás seria impensável da gente ter isso. Vocês terem uma ideia, em 6 meses a gente calculou quase 20 mil índices de produtividade de diferentes atividades, 2 mil restrições, 48 mil inspeções de serviço realizadas nas nossas plataformas. Resultado, redução do tempo de planejamento em 60% aferido pelos nossos clientes, aumento da produtividade das equipes em 18% e aumento da velocidade de produção das obras gerenciadas dentro dessa metodologia em 10%. Então, é um novo paradigma, é uma forma de gerenciar a obra que é um diferencial competitivo para qualquer construtora. Pessoal, então era essa a minha apresentação. Mais uma vez eu agradeço todo mundo que comprou a ideia desse nosso evento, que está aqui junto com a gente e está querendo fazer essa transformação digital dentro da construção civil. Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela e vou pedir aqui para o pessoal da organização me ajudar e passar aí para a gente os resultados da nossa pesquisa. Eles estão pedindo aqui 1 minutinho, então, se alguém tiver alguma pergunta aí, por favor, pessoal, vão passando aí para mim, né? Eu estou aqui sem moderador, né? By myself aqui. Então, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser ir interagindo, né? Como essa integração do trabalho como é essa integração quando trabalhamos com vários modelos linkados para criar um único modelo federado? Pergunta da Natasha. Natasha, por enquanto a gente está trabalhando com o IFC, você gera o seu IFC que você quer com base nesses modelos federados, né? E a partir disso aí o sistema, você tem que fazer algumas opções, algumas inclusões no seu BEP para que você já nasça com algumas propriedades nesse modelo, para que esse vínculo seja feito da forma mais automática possível. Tá? Então a gente se preocupou muito em gerar esses vínculos de uma forma o mais simples possível. Tá bom? Então nosso link é via IFC e, como eu falei, a gente precisa de algumas interações, de algumas propriedades serem inseridas e a gente sugere que isso já esteja colocado num BEP para que você consiga ter com facilidade esse vínculo com o BIM. Tá? Mais alguma outra pergunta, pessoal? Tá aqui. Olha, vamos lá, vamos para a resposta da primeira pergunta aqui. Se puder colocar em tela cheia, quais as tecnologias da construção 4.0 que você acha mais relevante e aplicáveis, tá, no seu dia a dia? Vejam aí, pessoal. 53% falaram do BIM. Né? Eu achei interessante esse retorno, porque até pela lógica que a gente desenvolveu aqui, a gente foi muito focado nessa questão do BIM sendo a base, né? Sendo essa base para esse repositório de dados, para quebrar esses silos dentro da nossa indústria. Um ponto interessante que eu vejo é essa questão da mudança do processo. Muitas vezes, as pessoas têm dificuldade em gerar esse processo
da forma ideal, né? Você faz os projetos em DWG, depois transcreve para o BIM. O ideal é você conseguir fazer com que todo o processo seja dentro do BIM. E como eu falei, para o processo da produção, para que o BIM permeie por todas as áreas, alguns entraves têm que ser removidos. Vamos para outra pergunta, para outro quiz, perdão. Quantas dimensões do BIM você já utiliza? Né? Então, pelo que eu entendi aqui, 15% das pessoas falam que já usam 2 dimensões, 23% das pessoas que já usam 3 dimensões, ficou empatado 23 com 3 dimensões e 4 dimensões, e a gente ainda tem muita gente, né? 33% das pessoas ainda não utilizam o BIM. Né? Então, chama a atenção, como eu falei durante a nossa palestra, né, que o BIM, a meu ver, é essa forma, né, essa tecnologia que pode ser essa integradora, né, que pode quebrar com esses silos que existem dentro da nossa indústria. Então, pessoal, eu agradeço mais uma vez todo mundo que participou, que interagiu aqui, que respondeu os nossos quiz. O meu tempo acabou. Né? Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todas as pessoas que me ajudaram a montar essa apresentação, me ajudaram fizeram parte dessa equipe do evento do Connex. Estamos chegando nos momentos finais. Vamos ter mais uma palestra. Não percam, a próxima palestra é sensacional. E muito obrigado. Boa noite a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.